Custo de vida, emprego e desemprego, cesta básica, tarifas públicas, salário mínimo. Agora, na Brasil Atual, a análise do DIEESE. Vamos fazer contato agora com o diretor técnico do DIEESE, Fausto Augusto Júnior. Bom dia, Fausto. Bom dia, Glauco. Bom dia. Fausto, o setor bancário apresentou iniciativas para amenizar os efeitos do coronavírus. Inclusive, isso já havia sido um tema seu, né? Falando da necessidade de o setor bancário, do setor financeiro realmente tomar esse tipo de medida. Mas o que foi anunciado é suficiente ou a gente precisa avançar ainda mais? Não, é bem insuficiente ainda, né? Na verdade, tem os dois lados dessa conversa. Acho que tem um lado que a gente precisa valorizar, que é importante. Quer dizer, o sistema financeiro, a FEBRABAN em especial, ela está negociando com o Comando Nacional dos Bancários um conjunto de medidas para manter o trabalho bancário e, ao mesmo tempo, proteger esse trabalhador bancário. É muito aquém, há uma pauta de reivindicação colocada pelos sindicatos dos bancários, né, pelo Comando Nacional de Negociação dos Trabalhadores Bancários, e, ao mesmo tempo, esse processo está acontecendo. Então, acho que, primeiro, a gente tem que valorizar a negociação. Acho que esse é um dado importante. O setor financeiro e os trabalhadores do setor financeiro estão negociando. Eu acho que isso é um exemplo, inclusive, para o que a gente não está vendo no governo federal, que tem tomado medidas, muitas vezes ouvindo só um lado da discussão, que são os empresários, que foi o que a gente viu ontem com a 927. Agora, é claro que ainda é limitado. Primeiro porque a gente precisa, de um lado, que proteger esses trabalhadores, ou seja, a gente precisa evitar ao máximo ter que ir aos bancos presencialmente, e ao ir aos bancos presencialmente, as pessoas precisam estar ali muito às suas distâncias, poucas pessoas na agência, quer dizer, a proteção ao trabalhador neste momento ele é fundamental. O setor bancário é um setor importante, ele é um setor essencial, eles precisam continuar fazendo as suas operações, só que nesse momento o que a gente tem é que a gente tem muitos recursos eletrônicos que permitem esse afastamento físico dos bancos. Acho que essa é uma questão. A outra questão tem a ver agora sim com o papel dos bancos. Aí os bancos eles têm um papel fundamental de manter e de ajudar neste momento a economia a continuar operando, a continuar rodando. Famílias estão endividadas, empresas, principalmente as pequenas empresas, já estão endividadas e têm dificuldades para honrar os seus compromissos nesse momento, ou seja, para pagar os seus boletos, para pagar as suas contas, e o sistema financeiro precisa entrar. O Banco Central ontem anunciou um conjunto de medidas que chega a movimentar perto de R$1 trilhão para a economia. Isso tem a ver com liberação de compulsório, mudança de regramento para as letras dos depósitos agrícolas. Então, assim, a gente tem alguma série de alterações que têm sendo feitas pelo Banco Central que está injetando liquidez no mercado. O que é injetar liquidez no mercado? Ele vai colocando recursos, liberando recursos obrigatórios do sistema financeiro, de modo que o sistema financeiro possa colocar mais dinheiro à disposição para empréstimos para o conjunto da sociedade. Só que só empréstimos não bastam, a gente precisa renegociar dívidas, a gente precisa colocar taxas de juros menores, diminuir isso, limitar as tarifas, né, as tarifas bancárias, em especial no caso das transferências, né, a gente tem que pensar que as transferências precisam ser... As pessoas não saírem de casa, elas precisam fazer negócios sem efetivamente sair de casa, podendo fazer essas transferências por aplicativos da internet. E as tarifas bancárias, elas acabam ocupando parte desse pedaço, né, de coisa que poderiam... Eles podem mexer nessas tarifas de transferência. Acho que a gente tem falado já há algum tempo, o Central é obrigado a colocar cota de sacrifício para o conjunto da sociedade. Ele é o sistema mais organizado no país, bem estruturado, um dos poucos setores que estavam mantendo taxas de lucro muito alta, muito recentemente. A gente viu isso nos últimos balanços no começo desse ano. Então, agora o setor financeiro passa por refinanciamento de dívida, refinanciamento de crédito e, ao mesmo tempo, alongamento dessas dívidas que a gente tem. Até porque, né, Fausto, quando a gente vê essas medidas, tá lá o título, a manchete do jornal, dizendo que o governo libera 1 trilhão ou 1,2 trilhão ali para a economia. E como você falou, né, uma liberação na prática que tem esse objetivo de colocar, de injetar liquidez no mercado, mas não necessariamente esse dinheiro vai para a chamada economia real.
né? Porque a gente não tem aí ainda, se não tiver demanda, se não tiver, na verdade, outros tipos de incentivo, esse dinheiro vai continuar onde ele está, né, Fausto? É até mais do que isso, né, Glauco? Porque assim, o problema é que às vezes a gente fala dos vultos, os grandes recursos que estão operando no sistema financeiro, mas ele está muito longe da economia real. Na verdade, o que ele está fazendo é protegendo o próprio setor financeiro, a ciranda financeira que vai acontecendo. E que neste momento de crise, todo mundo vai começar, os grandes investidores começam a mexer os seus recursos, a tirar seu dinheiro das suas aplicações, a colocar esse dinheiro em ativos como dólar e ouro. Então não é à toa que a gente vê o câmbio aí disparando, passando da casa dos R$ 5. Então quando a gente está falando de enorme liquidez que o Banco Central está colocando, em grande medida, ela vai em encontro aos grandes grupos que estão aí operando na bolsa, operando no setor financeiro. Para a economia ainda são tênues. Nós precisamos de medidas mais efetivas, nós precisamos de dívidas nos próximos 60, 90 dias. Nós precisamos das famílias ter um conjunto de recursos que chegue por parte do Fausto, perdão, que a gente está com um problema de conexão aqui e eu vou refazer aqui a ligação para a gente continuar falando a respeito disso, porque eu acho que esse último trecho que você falou é bastante importante e a gente acabou perdendo aqui. Pode ser? Vamos tentar. Vamos tentar aqui então refazer a ligação, né? A gente sabe que o Brasil todo, inclusive, tem enfrentado problemas com a internet, porque boa parte das pessoas estão aí em casa, né? Ou trabalhando, ou na verdade de quarentena, então o que aumenta bastante aí a demanda por internet, a demanda por banda larga. Temos problemas já estruturais em relação a isso no Brasil, então enfrentamos aqui esse problema também. Vamos ver se a gente consegue agora refazer aqui a conexão com Fausto Augusto Júnior, diretor técnico do Diese. Fausto, você nos escuta? Alô, Fausto? Escuta aí? Opa, sim, agora a gente está escutando, eu acho que a conexão... Você me escuta? Escutamos, agora eu acho que a conexão está um pouco melhor. Você poderia repetir, então, esse trecho, Fausto, em relação a justamente essa questão de dinheiro, na prática, ser um dinheiro que vai proteger ali o próprio mercado da ciranda financeira que vem em meio a essa pandemia do coronavírus? Bem, então quando a gente tem falado em relações às ações do Banco Central, muitas vezes a gente olha como a partir de pensar que esse trilhão é para o conjunto da sociedade, etc. Não, na verdade, o que o Banco Central está fazendo, o que a gente chama de injeção de liquidez, é colocar para o setor financeiro mecanismos que protejam o próprio setor financeiro de modo que ele possa continuar operando. É fundamental isso porque a gente não pode ter o risco de quebrar os bancos, né? Acho que isso não faz muito sentido, muito pelo contrário. Agora, por outro lado, essas medidas não são medidas que chegam efetivamente à ponta. Para chegar efetivamente à ponta, é necessário que o próprio governo coloque outras questões, né? Esses mecanismos que estão sendo colocados pelo Banco Central é um mecanismo que protege o sistema e ele é um mecanismo que, de alguma forma, ele vai dando uma reorganizada e vai contribuindo para os grandes investimentos, ou seja, o que a gente viu recentemente na Bolsa, essa bagunça toda, essa queda na Bolsa que a gente vem vendo ao longo dessas últimas semanas, e o dólar. Então, os grandes investidores vão saindo de determinados ativos, vão procurando outros mais seguros, e isso vai causando um conjunto de flutuações. O que o Banco Central vai operando? Ele vai tentando colocar, liberando recursos, colocando novas possibilidades de mexer nesses conjuntos de papéis bancários para que o sistema comece a operar com um pouco mais de normalidade. Agora, para chegar na ponta ali de quem está ouvindo normalmente a rádio aqui, que é o trabalhador, que é o conjunto das pessoas, da população em geral, o que a gente precisa é de uma ação efetiva com relação com as dívidas, com relação às contas, com relação aos boletos. Ou seja, as pessoas precisam de prazo para pagar suas contas, as empresas precisam poder atrasar muitos dos pagamentos, e esses pagamentos não podem ter juros, né, não podem ter multas, porque esse não é um momento qualquer, esse é um momento específico, é um momento muito especial, muito
muito crítico para a gente estar enfrentando, para a gente estar preocupado com a taxa de juros que a gente vai pagar em cima de um boleto que você não pagou. Quer dizer, você precisa minimamente colocar as coisas para funcionar, mas você precisa dar, aí sim, liquidez para a pessoa física, liquidez para a pequena empresa. Elas precisam de recursos para poder operar nos próximos 90 dias. Um conjunto de recursos que foram levados pelo Banco Central potencializa a possibilidade dos bancos fazerem esse movimento de crédito, mas não os obriga. Este é um movimento que tem que partir agora do próprio sistema financeiro, ou o governo toma algumas medidas mais radicais de suspensão propriamente de pagamentos e de multas. O que nós estamos defendendo já há algum tempo é que o governo precisa se posicionar e a gente precisa ter um processo de adiamento dos pagamentos para que a gente possa minimamente atravessar essa crise conjuntamente. O setor financeiro é um setor robusto, ele tem condições de enfrentar a crise que está posta e agora, depois de alguns anos, de muitos anos que os bancos têm taxas de lucros muito altas, é hora do setor financeiro colocar a sua parte. Bem, Glauco, acho que deu para pegar um pouquinho aí, melhorou a ligação? Sim. Não, a explicação foi ótima, inclusive, justamente por conta disso. As pessoas veem assim, esse número, 1 trilhão e 200 bilhões, e tem essa falsa impressão, na verdade, de que esse dinheiro vai chegar ali, como você disse, na ponta da economia, E infelizmente não vai chegar. Então, Glauco, mais uma informação também. Ontem saiu a medida provisória 928, E a medida provisória 928, ela anulou o efeito do artigo 18 da 927, que foi a que nós conversamos ontem, Sim. Que fez aquela fala toda em relação à possibilidade da suspensão do trabalho por 4 meses, inclusive sem salário, que foi a grande polêmica do dia. Eu queria chamar a atenção em duas coisas. A primeira delas a 928 traz um conjunto de mudanças relativas na lei de acesso à informação. Eu acho que é importante a gente olhar com bastante atenção que no momento que nós estamos vivendo, em que nós precisamos de muita transparência do Estado, o governo, até para falar que está protegendo os servidores, ele começa a restringir um conjunto dessas informações. Bem, nós vamos analisar essas medidas mais cuidado, acho que todo mundo tem que fazer isso, mas é só um alerta para a gente olhar com mais cuidado. Essa medida provisória foi publicada ontem à noite. E a revogação do artigo 18, ela é importante. Isso é muito, muito insuficiente, porque também ao mesmo tempo que a gente viu que a 927, esse talvez foi o maior assunto da 927, a 927, ela está implementando um conjunto de medidas muito graves. E a gente precisa olhar para o conjunto da medida provisória. Ontem as centrais se reuniram, se colocaram frontalmente contra, e não só sobre o artigo 18, em vários aspectos. E eu vou te dar só mais um aspecto que a gente precisa ir aos poucos, ao longo dessa semana, falando um pouquinho sobre os conjuntos de medidas que estão nessa medida provisória e outros que podem vir a sair. A 927, por exemplo, ela retira a possibilidade da doença do coronavírus ser colocada como acidente de trabalho. Vamos imaginar o seguinte: um trabalhador da saúde, ele é contaminado e ele vai ter que provar, via nexo causal, que ele pegou essa doença no hospital. Se por algum motivo for entendido que ele pegou essa doença no transporte público, ela não vai ser compreendida como acidente profissional. Isso vale para o profissional da saúde, para o profissional da limpeza, para o profissional dos serviços essenciais. Isso é um absurdo, Glauco, porque em épocas de pandemia, você dificilmente consegue mostrar da onde você de fato pegou o vírus. Se foi no seu ambiente de trabalho, foi na locomoção, foi dentro da sua família. O que nós estamos dizendo é que esse artigo da 927, ele precisa ser revogado e nós precisamos dar garantia para os trabalhadores que estão saindo do treinamento, por exemplo, os jornalistas, Você aí, Glauco, que está aí trabalhando, está vindo, está se arriscando nesse processo que a gente está pedindo para o conjunto da sociedade ficar em casa. Afinal de contas, o jornalismo é uma atividade essencial para dar informação, mas caso você se contamine, você dificilmente conseguirá caracterizar isso como uma doença profissional. E o que isso significa? Bem, isso mexe nos seus direitos, isso mexe, por exemplo, nos benefícios previdenciários. Se um profissional morre contaminado pelo coronavírus e ele não consegue caracterizar isso como acidente de trabalho, a sanção para sua família é 40% menor do que se fosse pelo acidente de trabalho depois da reforma.
Então, assim, a gente tem visto a sociedade batendo palma para a saúde e a gente tem que reconhecer, tem que valorizar, são realmente heróis que estão operando neste momento, mas a gente precisa garantir previdência para essas pessoas. Essas pessoas precisam sair de casa com segurança e a 927 retira essa segurança do conjunto dos trabalhadores das atividades essenciais. Eu estou abrindo uma conversa aqui para além dos bancos hoje, porque a 928 ontem, então, ela revoga o artigo 18, mas os outros artigos da 927 continuam em vigor e continuam afetando a vida dos trabalhadores em diversos sentidos. Isso é importante, né, Fausto? Não bastam só os aplausos para os profissionais de saúde, é preciso que seus direitos sejam preservados, em especial num contexto de pandemia, não só deles, mas como dos outros trabalhadores que também exercem atividades essenciais e que não podem fazer aí o seu trabalho de forma remota. Fausto, mas a gente vai seguir nessa trilha, vamos continuar discutindo também os efeitos dessa medida provisória, inclusive para pressionar o Congresso, para que esses itens que são aí contrários à saúde do trabalhador sejam retirados. Fausto, muito obrigado aqui pela sua participação e até amanhã. Até amanhã. Bom dia, Glauco. Bom dia.